Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quarta-feira. Quarta-feira, já estamos no mês de maio. Hoje é quarta-feira, 3 de maio. Quarta-feira, 3 de maio do ano 2023. E agradecemos a Deus por nós estar de volta. Agradecemos a Deus por estar recomeçando nossas transmissões de todas as manhãs, depois de ter passado por alguns dias, por alguns problemas de saúde, como gripe, alergia e outras coisas mais. Mas agradecemos a Deus por nós poder estar aqui hoje para continuar levando a santa e bendita palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Este é o nosso programa, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que, logicamente, vai de segunda a sexta-feira, de 7 horas da manhã às 7h30, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. O Ministério Vindos do Pai tem como principal propósito anunciar as verdades da Palavra de Deus, levar uma mensagem da Palavra de Deus para as suas vidas, até a comunidade do seu lar, uma palavra simples, uma palavra que você possa entender, que possa compreendê-la, mas sem adulteração alguma. Bom dia, nosso irmão Benjamin, lá na cidade de Milange, Moçambique. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Na cidade de Milange já deve ser quase 11 horas, já estão perto do meio-dia e nós aqui recém estamos acordando para ver as diferenças de horário que existe no mundo e como é grande o nosso planeta, o qual nós devemos de cuidar e alcançá-lo com a palavra do Senhor. E vamos dar continuidade, então, a nossa série, As 7 Igrejas do Apocalipse. Nós tínhamos parado na igreja de Esmirna, então hoje vamos a continuar com a igreja de Pérgamo, que está no livro de Apocalipse ou Revelação, como você queira chamá-lo, a partir do capítulo 2, versículo número 12, donde a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: e ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O anjo da igreja de Pérgamo é, logicamente, o pastor daquela igreja. Então, a carta ia direcionada para a autoridade estabelecida por Deus ali na igreja. Neste caso, era o pastor da igreja o que ia receber aquela carta, o que ia ler aquela carta, o que ia transmitir aquela mensagem à igreja de Pérgamo. Por que ia direcionado ao pastor? Porque ele é o responsável. Ele é o responsável da alimentação das suas ovelhas, sem adulterar, sem acrescentar, sem tirar absolutamente nada da palavra de Deus. É o que Deus deseja e é a vontade de Deus para cada um daqueles homens e mulheres que são pregadores do Evangelho. E mais ainda para aqueles que estão liderando igrejas, congregações, enfim, grupos familiares. Devem de levar uma palavra pura. Aquela palavra que o Espírito Santo de Deus nos dá o discernimento, nos dá o entendimento da palavra. A palavra de Deus hoje está sendo corrompida por homens maldosos, por homens e por mulheres maldosas que querem fazer uma transformação na palavra do Senhor.
onde querem dizer que certos pecados não vão impedirem de que a pessoa venha a ser salva ou não. Isto não é de agora, isto vem desde o primeiro século da igreja. E nós vamos ver isto aqui agora na igreja de Pérgamo, como a mesma história, ela se repete através dos séculos. Nós vamos ver isto agora, já, aqui na igreja de Pérgamo. Eu conheço as tuas obras e onde tu habitas. Eu conheço as tuas obras e onde tu habitas. Onde Satanás está sentado e tu retens o meu nome. E não negastes minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel e foi mortos entre vós, onde Satanás habita. Pérgamo era um centro de adoração do império. Por ser um centro de adoração do império, aquele lugar era muito claro as manifestações malignas do inimigo das nossas almas. Eram muito claras as manifestações ali em Pérgamo. A maldade contra a igreja de Cristo estava sendo notória ali naquele lugar. Era um centro de adoração pagã. Era um centro de adoração do Império Romano, que era o que praticamente governava todo mundo conhecido no primeiro século da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali então, o próprio Senhor está dizendo que é onde Satanás habita. Ali tinham martirizado a muitos homens e mulheres pelo simples fato de acreditarem em Jesus, pelo simples fato de pregarem a palavra do Senhor. Eram perseguidos, eram torturados, eram levados para as cadeias, eram açoitados, eram mortos, enfim. Era uma perseguição severa que existia ali naquele lugar. E o Senhor faz citação justamente de um daqueles homens que ali vem morrer, vem falar de um mártir chamado Antipas, o qual foi um mártir fiel e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Amados e queridos irmãos, estamos, nos nossos dias de hoje, vivendo, isto é reiterativo, tempos extremadamente difíceis do que se refere à palavra do Senhor. O mundo globalizado está tentando por todos os meios impedir a pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estão tentando impedir de que você possa falar livremente de Jesus. Estão impedindo você falar livremente de Jesus nas praças, nas ruas, nos estádios, nos campos. Estão preparando leis, projetos. O inimigo está furioso. Por quê? Porque sabe que o tempo se está acabando. Ele sabe que de um momento ao outro, Jesus há de vir pela sua igreja, há de vir buscar a sua igreja. É tempo de nós deixar de brincar de religião e viver verdadeiramente o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque de um momento a outro, Cristo vem. E Ele vem para uma igreja santa, pura e imaculada. E devemos de estar preparados. Não prepararmos, estar preparados para esse glorioso dia, que vai ser o dia do arrebatamento da igreja. Mas eu tenho
umas poucas coisas contra ti. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti. Porque tens aí os que sustentam as doutrinas de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Aqueles, diz o Senhor, porque tens aí aqueles que retêm, que sustentam a doutrina de Balaão. Se vamos falar de doutrina nos nossos dias de hoje, a doutrina de Balaão está sendo propagada novamente hoje também. Quem foi Balaão? Para você entender primeiramente isto. Balaão foi um falso profeta que vendeu os seus serviços a um rei pagão. Está lá em Números 22, por aí você começa a encontrar essa história bíblica. Ele se vende por dinheiro a um rei pagão. Estamos falando, nos nossos dias de hoje, de mestres, de pregadores, de evangelistas, de apóstolos, de pastores corruptos, que têm vendido a sua fé pelo preço da fama, a serem reconhecidos, alguns por algum cargo público, alguns para terem mais seguidores nas suas páginas, já seja em qualquer uma das redes sociais, para que possam ser monetizados. Então estão pensando as 24 horas no lucro, no que eles podem ganhar na mídia, de como estar na mídia, de como chegar à fama, de como chegar a serem reconhecidos pelo homem, mas tristemente não são reconhecidos por Deus. Sabe, Jesus diz lá em Mateus 7:22, nunca vos conheci, fazedores de maldade. Isso está escrito ali. É um alerta que o Senhor deixou. Mas as mentes se corrompem tanto. O amor a mamon, o amor ao dinheiro, corrompe a mente. Amor próprio, o reconhecimento, o orgulho, poderíamos dizer, vanagloria, poderíamos dizer, faz com que homens e mulheres neguem a sua própria fé, apoiando a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? Aqui o próprio Senhor Jesus está falando de comerem coisas sacrificadas aos ídolos e da fornicação. Balaão, para você entender a história, ele foi amaldiçoar o povo de Israel, e quando ele abriu a sua boca, aquilo que ia ser maldição se transformou em bênção para o povo. Ele abençoou o povo de Deus. Então o rei, o qual o tinha pagado, ficou furioso com ele. Mas Balaão foi procurando uma estratégia e foi infiltrando no meio do povo do Senhor costumes pagãos, como comer aquilo que era sacrificado aos ídolos, como os filhos de Israel, que estava proibido para eles, pela lei de Moisés, de casarem com mulheres pagãs. Eles começaram então a misturar a linhagem santa com a linhagem pagã. Não dê o que é santo para os pagãos. O próprio apóstolo Paulo, séculos depois, vai escrever
fazendo uma advertência, dizendo que não nos unamos em jugo desigual. E quando falamos de não nos unir em jugo desigual, nós muitas vezes pensamos, era algo que eu tanto ouvia na minha juventude, quando se referia a namoro, casamento, essas coisas assim. Mas também está nos alertando a não nos associar, a não nos unir em jugo desigual. Pode ser um negócio, pode ser uma sociedade, enfim. Porém, hoje, é comum e notório ver como tem diversas linhas, vamos dizer assim, de interpretação bíblica. E desde as grandes cidades hasta as pequenas cidades, tem se encontrado homens e mulheres que estão corrompendo a palavra de Deus, batendo de porta em porta, falando coisas que não estão de acordo com a palavra do Senhor, ensinando doutrinas totalmente diferentes daquelas que estão estabelecidas na palavra do Senhor. O que é uma doutrina? A doutrina é um ensinamento. É um ensinamento. Doutrina não é somente uma maneira de vestir. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizer aqui tem doutrina, mas se refere à maneira de se vestir, porque tem que usar uma gravata, porque não pode usar barba, porque não pode usar uma calça jeans, porque as mulheres têm que estar de saia, enfim. Então, comparam isso com doutrina, mas doutrina é ensinamento da palavra de Deus. Perdão. Estamos com algumas sequelas ainda. Mas não confunda doutrina com costumes. São duas coisas totalmente diferentes. Doutrina com costumes. São duas coisas totalmente diferentes. Ou melhor dito, normas estabelecidas em determinadas congregações. Então ali estavam suportando. Ali estava Balaão, sustentavam a doutrina de Balaão. Entre outras coisas, está falando de fornicação, de imoralidade sexual. Assim como também os outros que vai falar o Senhor aqui. Assim também tens o que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio, a impureza sexual. E aí você pode imaginar o que pode ser a impureza sexual para você. É o próprio Jesus que está mandando escrever esta carta para a igreja de Pérgamo. Não é uma invenção do coração de João. É o próprio Senhor Jesus mandando escrever esta carta para a igreja de Pérgamo. Nós identificamos em algumas coisas da igreja de Pérgamo? Claro que sim. Claro que nós identificamos. As cartas para igrejas, para 7 igrejas, elas foram escritas para todo o período da história ou para todo o período da graça do Senhor. São um alerta, são um chamado de atenção, são para nós analisá-las e colocá-las por obra. O que ensinavam os nicolaítas, ou nicolaítas? Eles ensinavam que era possível ser salvos, mesmo tendo uma vida totalmente devassa, fornicação, de adultério, de imoralidade, de mentiras, de engano,
enfim, ter uma vida de pecado. E assim, então, ainda poder ser salvos. Que a salvação não implicava uma mudança de vida. Que não era necessário ter essa mudança de vida que tão pouco é pregado nos nossos dias de hoje. Que não era necessário ter um arrependimento, que tão pouco é falado nos nossos dias de hoje sobre o arrependimento. Sem arrependimento ninguém vai ser salvo. Ninguém vai ser salvo sem arrependimento. Coloque isto na sua mente, no seu coração. Tem que existir uma transformação radical no homem e na mulher que aceita a Jesus. Ela tem que mudar o seu estilo de vida. Seus hábitos maus vão ter que serem deixados de lado. Tem hábitos que são bons, mas tem outros que são muito ruins. Vão ter que serem deixados de lado totalmente. Que tem que existir a transformação na vida. A palavra de Deus diz que vamos ter as nossas mentes renovadas. A palavra de Deus diz que nós vamos ser livres. Se o Filho nos libertar, seremos verdadeiramente livres de todo pecado, de toda opressão, de toda tentação. Então temos que viver essa liberdade. E como vamos obter essa liberdade, ou como vamos alcançar essa liberdade? A não ser através do arrependimento. Sem arrependimento não existe salvação. Sem novo nascimento. É o novo nascimento que muitas pessoas dentro das nossas igrejas ainda não o têm experimentado. Não têm nascido de novo. E por que eu digo isto e em que me baso para afirmar isto? Porque continuam com a sua velha vida. Continuam com doutrinas de Balaão. Ou continuam com a doutrina dos Nicolaítas. Que Jesus está dizendo, eu odeio. Veja bem o que a palavra de Deus está dizendo. Assim também tens os que sustentam a doutrina dos Nicolaítas, os quais eu odeio. Agora, a igreja de Éfeso, Jesus disse, mas isto tu tens, odeias os atos dos Nicolaítas, que eu também odeio. Isto Jesus falou para a igreja de Éfeso. Que é diferente da igreja de Éfeso à igreja de Pérgamo. Estamos falando das 7 igrejas da Ásia. Relativamente estariam perto. Mas numa odiavam essa doutrina. E na outra sustentavam a doutrina dos Nicolaítas. Que seria mais fácil. Continuar vivendo na imoralidade, na mentira, no engano, no pecado, que ter a sua vida transformada. Continuar vivendo na corrupção, que ter a sua vida transformada. Outro dia, estava ouvindo uma socióloga falar sobre corrupção. E ela encarou a corrupção, ou relacionou a corrupção diretamente com os políticos. Mas tem pastores corruptos, tem evangelistas corruptos, tem apóstolos corruptos. A corrupção, ela está inserida na sociedade. Agora, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela tem que ser limpa da corrupção.
Como e de que maneira Deus vai limpar a corrupção? Será através de uma persecução? Eu me pergunto algumas vezes, o que está por vir? O que está acontecendo nos nossos dias de hoje? Será que Deus já começou a passar por uma peneira? Será que Ele já começou a separar as ovelhas dos bodes? Será que Ele já começou a separar o trigo do joio? Como Deus fará isto? Como a igreja será limpa de falsas doutrinas? Como a igreja vai se libertar da apostasia que está sendo inserida hoje na igreja do Senhor? Através da doutrina de Balaão ou dos Nicolaítas, que praticamente as duas se sustentam, são iguais, para não dizer idênticas, apontam a mesma coisa. Eu sou salvo independentemente da vida que eu possa levar. Ah, mas eu levo uma vida de prostituição. Ah, não importa. Tu vais ser salvo pela graça de Deus. Cuidado com essa doutrina. Cuidado com esses ensinamentos. Cuidado. A santidade convém à minha casa, disse o Senhor. Vai começar o juízo na casa do Senhor, na igreja de Cristo. Está latente. Já estamos vendo. Isto está muito próximo. E quem serão os verdadeiros que ficarão firmes na rocha que é o Senhor Jesus Cristo? Julgamos a Judas, mas vendemos a nossa fé por muito menos de 30 moedas de prata. Julgamos a Pedro, mas ligamos ao Senhor com o nosso próprio testemunho. Arrepende-te, então, e virei a ti rapidamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. A sua própria palavra de Deus. Arrepende-te e eu virei rapidamente e lutarei contra eles. Nossa luta não é contra sangue e carne. Nossa luta é contra principados e potestades que habitam nas regiões celestes. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e inscrito na pedra um novo nome que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Promessa do Senhor. Bênçãos do Senhor sobre a sua vida venham no dia de hoje. Que Deus venha abençoar a sua casa. Deus venha abençoar a sua família. Que Deus venha abrir portas que estão cerradas. Mas também que você possa arrepender-se e voltar para o caminho do Senhor. Que possa ter a verdadeira vida cristã que o Senhor deseja que nós tenhamos. Uma vida de pureza e santidade. Meu Deus e Pai Celestial, nesta manhã, Senhor Eterno, eu quero agradecer-te, meu Pai, pelo teu grande amor e pela tua grande misericórdia. Senhor, quero pedir-te, meu Deus, que tu venhas abençoar a cada um dos nossos irmãos, daqueles que vão assistir em diferentes horários, em diferentes lugares do mundo, meu Pai. Senhor, que tu venhas alcançá-los,
Que tu venhas, ó Deus, ministrar sobre suas vidas, ó Pai. Meu Deus, vem, Senhor amado, glorificar-te de uma maneira sobrenatural. Vem, Senhor Deus, fortalecer aquele que está debilitado na fé. Neste dia, Senhor, vem abençoar as crianças, vem guardá-las e livrá-las de todo mal, meu Deus. Senhor, que tu venhas afastar da vida delas todo homem, toda mulher perverso, meu Deus. Senhor eterno, que os pais, Senhor, possam transmitir o conhecimento da tua palavra para os seus filhos e que eles possam crescer, meu Deus, em graça diante de ti e diante dos homens, meu Deus. Abençoa, Senhor, o trabalhador, a trabalhadora que está saindo neste momento, meu Deus. Abençoa a obra das suas mãos, para que tudo aquilo que eles tocarem venha a ser abençoado. Obrigado, meu Deus, e venha abençoar a cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos e amados irmãos. Antes de ir embora, quero pedir que vá até a nossa página lá no YouTube. Lá, inscreva-se no nosso canal. Compartilhe com seus amigos e familiares. Faça a obra de Deus. Torne-se um patrocinador da nossa programação através de um ato simples de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, de curtir as nossas páginas e de estar junto conosco cada dia. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.